Em 1883, o mundo presenciou um evento natural tão bombástico e violento que pôde ser notado de alguma forma por praticamente todos os habitantes do planeta. A erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, lançou detritos até 100 km de altura, causou megatsunamis que mataram milhares de pessoas. O fenômeno alterou o clima do planeta, mexeu com a luz, com o ar e até com as cores do crepúsculo em vários cantos da Terra. Além disso, teve grande impacto no mundo das artes, das comunicações e da ciência. Mas antes, se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Esse é o canal Você Conhece. A pequena ilha de Krakatoa, no meio do Estreito de Sunda, entre as grandes ilhas de Sumatra e Java na Indonésia, foi praticamente destruída no dia 27 de agosto de 1883, uma segunda-feira, pela explosão de um vulcão. As erupções tinham começado no domingo, mas a mais violenta delas foi a terceira e quarta erupção. Essa explosão gerou um som que alcançou 180 decibéis, só para comparação isso é cerca de 1 milhão de vezes mais intenso do que alguém assoprando um apito bem no lado do seu ouvido. A energia liberada por essa explosão, estimada em cerca de 4 bombas Tsar, o maior dispositivo nuclear já testado na história da humanidade. Mas nada supera a quarta e última explosão, que colocou cinzas vulcânicas na atmosfera, a uma altitude aproximada de 80 km. Esse é o som mais alto registrado na história. Atenção, diminua o som do seu aparelho ou fone. Esse é o som gravado da explosão em Perth, na Austrália, a mais de 3.000 km do Krakatoa. A onda de choque resultante dessa colossal erupção viajou para longe do Krakatoa a incríveis 1.000 km por hora, com uma intensidade aproximada de 310 decibéis. A quarta explosão do Krakatoa podia ser ouvida claramente a mais de 5.000 km de distância. E não para por aí, ela estourou os tímpanos de marinheiros que estavam navegando em um raio de 64 km de distância. A onda de choque resultante da quarta explosão do Krakatoa foi tão intensa que ela podia ser medida em barógrafos ao redor do mundo inteiro, e ela efetivamente circulou a Terra 7 vezes e meia, podendo ser novamente medida em cada passagem. As reverberações das explosões foram inacreditáveis. É difícil descrever o barulho e o caos que eu presenciei. Sidney Baker, que na época do Krakatoa era um adolescente no navio de seu pai, o W.H. Bessie, de bandeira americana, que viajava de Batávia, nome da então capital das Índias Orientais holandesas, atualmente Jakarta, capital da Indonésia, aos Estados Unidos. O navio estava no Oceano Índico a noroeste de Krakatoa. O ar tinha tanta poeira, que a gente achou que fosse sufocar. E estava tão escuro, que você não conseguia ver a mão colocada na frente do rosto. E as cinzas choviam no mar. Sobre o navio havia quase 20 centímetros de camadas de cinzas, contou Baker. Simon Winchester, o autor de Krakatoa, O Dia em que o Mundo Explodiu, dá uma ideia da destruição deixada pelo vulcão em entrevista ao programa Witness History, da BBC. Precisamente às 10 horas e 5 minutos locais, a ilha, basicamente de 10 km cúbicos, foi desintegrada por uma explosão, que lançou rochas e cinzas até 100 km de altura. A ilha desapareceu, e deixou, por alguns segundos, um enorme buraco no mar. Esse buraco foi enchido por trilhões de toneladas de água. Estava tão quente no interior desse buraco que a água imediatamente se converteu em vapor. Esse vapor causou tsunamis gigantes, 4 ao todo, que causaram um enorme estrago nas costas de Sumatra e Java. E não foi apenas a cratera e o vapor que causaram os tsunamis, mas também a enorme quantidade de água deslocada pela lava, rochas e outros detritos expelidos pelas erupções. Vários vilarejos e cidades costeiras na Indonésia foram invadidas pelas ondas e completamente inundados. Entre elas, a cidade de Anjer, na ilha de Java. O barco de meu pai estava a caminho de Anjer, contou Sidney Baker,
e a cidade desapareceu completamente sob a água. A gente estava navegando por cima dela. Me lembro de ouvir meu pai dizendo que se jogasse uma âncora, ela ficaria presa na chaminé de uma casa. O mar estava cheio de toda espécie de destroços. Vilarejos levados pela água, corpos por tudo que é lado. Os tsunamis mataram cerca de 40.000 pessoas nas cidades costeiras do Estreito de Sunda, e avançaram pelos oceanos Índico e Pacífico. Segundo Winchester, as ondas chegaram à costa leste da África e subiram o Atlântico. Marégrafos, aparelhos medidores das variações do nível do mar, detectaram as ondas empurradas pelos tsunamis em lugares distantes como Biarritz, na França, o Canal da Mancha e Portland, na costa oeste americana. O céu, o ar e as cores. Os efeitos da luz do Sol refratada pelas partículas na estratosfera expelidas pelo vulcão mexeram com a aparência dos crepúsculos e das auroras. Quando chegamos em casa, nos Estados Unidos, notamos que isso estava acontecendo no mundo inteiro. Descrições da época dão conta de crepúsculos extraordinariamente vívidos e brilhantes, que teriam inspirado poetas e pintores em lugares distantes como a Europa. Um pintor em Chelsea, Londres, William Ashcroft, ficou encantado com os deslumbrantes tons de roxo, vermelho e laranja do pôr do sol, pelo que hoje sabemos ter sido o efeito da poeira suspensa na estratosfera, e produziu, no inverno de 1883, à beira do Tâmisa, centenas de aquarelas que parecem fotos e dão uma ideia do fenômeno, disse Winchester. E nos Estados Unidos também. Teve um pôr do sol tão intenso em Poughkeepsie, uma cidade à beira do rio Hudson, no estado de Nova York, que os bombeiros enviaram carruagens com água achando que havia um incêndio na beira do rio. Chegando ali, viram que não havia fogo algum, apenas esse pôr do sol extraordinário. E hoje, muitos especialistas estão convencidos de que o famoso quadro Grito, de Edvard Munch retrata um céu de intenso laranja e roxo, que teria sido inspirado nesse céu. Para Winchester, a explosão do Krakatoa também marcou uma grande mudança no mundo das comunicações, pois teria sido o primeiro grande evento noticiado em rede global. Quando Abraham Lincoln, o presidente americano, foi assassinado, cerca de 20 anos antes, demorou 12 dias para que a notícia chegasse a Londres. Mas, nesse meio tempo, houve avanços na tecnologia de instalar cabos de telégrafo atravessando os oceanos. E isso permitiu que uma mensagem enviada pelo correspondente da agência Reuters em Java explosão gigante, Krakatoa, vários mortos, chegasse a Batávia e de lá fosse telegrafada a Londres, onde chegou 4 minutos depois. E pouco depois chegava a várias cidades do mundo. Eu acho que a erupção do Krakatoa e a cobertura desse evento marcam o nascimento do que hoje a gente conhece como aldeia global. O establishment da ciência, liderado na época pela Royal Society, a tradicional Academia de Ciências do Império Britânico, queria entender as possíveis razões para que os efeitos do Krakatoa fossem sentidos em lugares tão distantes. Essas pesquisas levaram à descoberta das correntes de ar na atmosfera. E os cientistas começaram a entender que o mundo era governado por forças globais. Foi o primeiro evento que fez o mundo entender que era uma entidade interconectada, disse Winchester. Coisas que hoje a gente aceita naturalmente, como aquecimento global, aumento dos níveis do mar, tudo isso vem da percepção de um mundo interconectado que nasceu com a erupção do Krakatoa. Os efeitos da explosão de 27 de agosto de 1883 foram sentidos por muito tempo. A queda na temperatura média global no ano seguinte, chuvas recordes nos Estados Unidos e um aumento na concentração de ácido sulfúrico nas nuvens, tudo isso foi atribuído ao vulcão. Há estimativas de que o clima só voltou ao normal 5 anos depois, em 1888. O pôr do sol roxo, vermelho, laranja, infelizmente nunca mais deu as caras, mas a mesma ilha do Krakatoa voltou a causar destruição e mortes em 2018, com a erupção do Anak Krakatoa, nome indonésio que quer dizer filho de Krakatoa. O Anak Krakatoa emergiu da caldeira deixada pela explosão do Krakatoa em 1929, tem crescido em tamanho desde então e hoje tem cerca de 2 km de diâmetro.
Em dezembro de 2018, uma violenta erupção do Anak provocou um tsunami que matou quase 300 pessoas e deixou mais 1.000 feridos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos, é claro, se inscrever no nosso canal para continuar explorando todas as curiosidades e histórias. Fiquem atentos para mais vídeos emocionantes sobre os segredos do nosso planeta e outros tópicos fascinantes. Até a próxima, pessoal, e lembrem-se de que a curiosidade é a chave para desvendar os mistérios do nosso mundo.